figueira foi cortada na primavera do ano 70, em cumprimento a essa parábola aqui de Lucas 13:6 em diante. 13:6 até o versículo 9. Foi cortada a figueira Israel e foi enxertada a igreja. Agora o interessante, quando você corta uma árvore, se você não arranca a raiz dessa árvore, o que acontece? Ela brota no toco. A figueira é Israel, ela foi cortada e enxertada a igreja, mas o toco ficou. O que acontece então? Um dia esse toco vai brotar. Então os judeus, eles foram espalhados pelos quatro cantos da terra na primavera do ano 70. Mas um dia Israel ia brotar. Isso realmente aconteceu no dia 14 de maio de 1948, meus irmãos. Então Deus, ele fala por padrões. No dia 14 de maio do ano 2018, Israel completou... Olá, abençoados, olhos iluminados, graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Estamos com um novo visual aqui no canal. Glória a Deus por isso. Me perdoe aí a filmagem, algo bem humilde, simples, mas pretendemos usufruir deste cenário aqui no momento, neste momento, para contribuir aqui na palavra da graça do Senhor. Você viu aí, né, irmãos? Você viu aí o que está sendo pregado aí para a igreja do Senhor. Nada contra, meus irmãos, nada contra. A gente está aqui para pregar a verdade e para que façamos mais irmãos que venham a ter os olhos iluminados também, né, meus irmãos? Eu sei que ao decorrer do tempo, meus irmãos, essas teorias elas vão cair por terra, né? Principalmente a questão futurista. Para que você não saiba, a questão futurista, eles interpretam que a volta de Jesus ela vai acontecer antes dos 7 anos da grande tribulação. E eles interpretam segundo a parábola da figueira. Você já viu aí no vídeo, né, irmãos? Então vamos lá, vamos destruir esse toco aí deste nosso amado irmão. Não vou falar o nome do irmão, até então não tem nem a imagem dele aí, para não denegrir, né? E não estamos aqui para julgar, irmãos. Estamos aqui para meditar na palavra e rever alguns conceitos, né, irmãos? E rever alguns ensinamentos aí que estão ensinando para a igreja do Senhor quanto à escatologia. E no nosso entendimento, a escatologia é consumada, né, irmãos? Mas nós estamos aqui para poder combater esses ensinos de acordo com a palavra. De acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o nosso entendimento ou com a nossa interpretação pessoal. De acordo com a palavra e também com a reflexão segundo a palavra de Deus. O que está mais de acordo, irmãos? Certo, meus irmãos? Então, o que o nosso irmão amado aí ele está pregando? Ele está ensinando no seu canal, segundo a sua visão, a sua interpretação, né? Que a parábola da figueira, em Mateus 24, ela seria cortada, sim. Ele até confessa isso, que ela foi cortada, né? E a igreja foi enxertada em Israel, foi enxertada na figueira. E a figueira foi cortada no ano 70. Isso ele declara. Isso ele fala mesmo, que aconteceu no ano 70. Você vê que o mais interessante é que eles confessam isso, né? Eles confessam que esses acontecimentos aconteceram mesmo no ano 70, Lucas 21, eles confessam isso. Só que o que eles não aceitam é que a volta de Jesus não é o que eles pensam, né? Mas aqui não é o caso, irmãos. Aqui a gente vai falar sobre... A gente vai destruir, sinceramente, a gente vai queimar de vez aí esse toco que o irmão falou que um dia vai brotar. E esse toco, onde ele colocou, que é a figueira, e ele citou um exemplo de uma árvore, quando a gente corta a árvore, se nós não cortar na raiz, né, ela não cresce mais, ela não tem mais sutilidade em dar o seu crescimento. Então, ele ensina que por Israel foi cortada no ano 70, ficou o toco. Mas aonde nós temos
esboço, irmãos, na palavra de Deus para falar que sobrou um toco. Onde tem isso na Bíblia? Aí acontece, aí pega a parábola da figueira, em Mateus 24, e isola todo o texto, desconsidera todo o contexto que Jesus falou, né, sobre a destruição do templo, sobre os sinais, e pega a parábola da figueira, pega a geração que está lá escrita em Salmos, que eles dizem que é 70 a 80 anos, eles pegam uma passagem que está escrita em Isaías, que Isaías fala sobre Jesus, haverá nascer uma nação em um só dia, ali está falando da profecia sobre o Messias, que através do Messias nasceria uma só nação, um só povo. Então, quando a Bíblia fala assim que a igreja foi enxertada em Israel, quer dizer que os eleitos de Israel, os eleitos do povo de Israel, mais os gentios que foram enxertados, sendo assim, se formou um só povo. Então vamos ler aqui, irmãos. Segundo a interpretação do irmão aí, existe um toco. E através desse toco, Israel vai brotar novamente. Mas vamos ler então, irmãos, o que diz o Evangelho segundo Jesus no livro de Mateus. No livro de Mateus, irmãos, capítulo 3. Rapidinho, não quero atrapalhar os irmãos, não. Mateus, capítulo 3, no verso 10. Eu estou com duas traduções, estou com a Ferreira de Almeida aqui e estou com a tradução da Vida. Em Mateus, capítulo 3, verso 10, olha o que diz a tradução da Vida. Está falando sobre, aqui no contexto, vamos ler aqui no verso 9, para poder entender melhor o que está falando aqui, o que o Senhor quer dizer. Não tentem escapar dessa forma, pensando nós salvos, porque somos judeus e somos descendências de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até estas pedras em descendências de Abraão. E o machado do julgamento de Deus já está pronto para cortar pela raiz cada árvore que não produz bom fruto. Elas serão derrubadas e queimadas. Vamos ler aqui na Ferreira de Almeida, para poder entender melhor aqui. Vamos ver o que diz aqui na Ferreira de Almeida. Para ficar melhor a interpretação, que na interpretação da Vida, como os textos é um pouco mais atualizado, fica mais, né, um pouco mais difícil de poder entender legal. Alguns textos a gente entende, mas tem uns textos aí que tem algumas palavras acrescentadas, sabe, para poder, né? A gente já conhece essas traduções das Bíblias, né, irmãos? Então aqui na Ferreira de Almeida 3:10, está dizendo assim, ó: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E no contexto, nós sabemos que o Senhor está falando sobre árvores. E se Israel era a figueira, e numa figueira nasce folhas, tem os seus ramos, tem os seus frutos, e o Senhor lhe diz que toda árvore que não dá bom fruto é cortada pela raiz e lançada ao fogo e é queimada. Então, irmãos, segundo essa palavra do Senhor, ali está o machado. E a figueira, Israel. O Senhor chegou até a figueira, olhou, não viu fruto, esperou um tempo, não teve fruto, ó, corta. Dessa árvore aqui não tem mais fruto, não nascerá mais fruto, não tem jeito de ter fruto nessa árvore. O que significa isso, irmãos? Que Israel de jeito nenhum teria frutos, não acharia frutos neles. Por causa do quê? Por causa dos seus pecados, da sua desobediência. A gente já conhece Mateus 23, o Senhor fala que queria ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos e tal. A gente conhece a história. O machado estava posto, ia cortar da raiz.
que vai brotar Israel novamente, irmãos? Como que brotou Israel no ano de 1948, irmãos? Uma organização de homens ali, onde teve votos, e o último foi o Oswaldo Aranha do Brasil, e aprovou ali. Então veio os judeus puderam voltar à sua terra novamente. Irmãos, não tem nenhuma profecia falando sobre aquela ocasião, não tem nada na Bíblia, você não acha nada falando sobre isso. Porque, irmãos, entenda uma coisa, se alguma profecia estivesse escrita na palavra de Deus, que Israel voltasse a ser novamente uma nação segundo profecias na palavra de Deus, nós teríamos que rasgar toda a revelação que foi escrita a Paulo, irmãos. Teríamos que rasgar todas as profecias segundo os profetas, porque nos profetas consta que Israel seria cortada, que do povo de Israel teria uma descendência, teria os eleitos. E também nos profetas também fala que os gentios chamaria por Deus a quem eles não conheciam. Então os gentios foram enxertados na verdadeira Israel, não a terrena, mas a celestial. Porque a celestial, a Israel terrena, irmãos, espiritualmente ali na cruz, ela se desfaz ali em Cristo, Jesus de Nazaré. Ele desfaz aquela Jerusalém terrena. Na cruz, ele desfaz ali já. Então, quando Cristo ressuscita, ele já traz a Israel espiritual. E sendo assim, gentios atraídos até os eleitos de Israel. Como diz a palavra, muitos são chamados e poucos são escolhidos. No tratar do quê? No tratar da questão do povo de Israel. Os gentios atraídos pelo sangue que foi perdoado o povo. Temos que rasgar, irmãos. O Senhor falou que toda árvore que não dá fruto é cortada da raiz. Não existe toco. Não existe toco que um dia vai brotar novamente um Israel. Irmãos, vamos passar aqui por algumas passagens que está escrito no Novo Testamento, da graça de Deus, e você vai entender. Olha que interessante aqui o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, vamos ver se nós achamos aqui rapidinho. Efésios 2,15 diz assim, irmãos: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, quer dizer, dos judeus e gentios, um novo homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliados ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então Cristo está falando aqui que Cristo, irmãos, ele desfez a inimizade que tinha entre gentios e judeus na cruz. E rasgou as ordenanças, o script de dívida, todo aquele ritual que fazia antes da cruz foi rasgado, foi cravado na cruz. Colossenses, no capítulo 2, verso 14, olha o que diz aqui, Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, nós quem? Paulo está escrevendo aqui, contra eles, contra os judeus. As suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. As ordenanças que cabia à lei, Jesus cravou na cruz, irmãos. Então, se um dia o toco vai voltar novamente a
a brotar, segundo o irmão aí que está pregando isso, né, segundo a sua interpretação, as ordenanças vão voltar, irmãos. Então isso aqui não vale de nada. Então Cristo morreu em vão, irmãos. Como que as pessoas não conseguem enxergar isso? Irmãos, a igreja, ela não tomou o lugar de Israel. E nem Israel tomou o lugar da igreja. É diferente. Dentro do povo de Israel foi separado os seus eleitos, que estavam predestinados já, né? E os gentios foram unidos com esses eleitos. Os gentios não tomaram o lugar de Israel. Ao contrário, Cristo, quando ele ressuscita, ele faz um só povo. Um só povo. Efésios 2,14. Vamos lá, vamos entender aqui. Efésios 2,14. Aqui, ó. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, né? Então ele derrubou aquela parede, aquela separação que estava entre gentios e judeus. Cristo derrubou, fez um só povo, irmãos. Não tem essa divisão mais. Deus prometeu a terra para Israel, sim, prometeu. Eles têm a terra deles lá. Só que hoje em dia, irmãos, são judeus, tudo misturado de várias nações. Aí tem até brasileiro no meio, irmãos. Hoje Jerusalém, essa Israel, ali virou uma cidade cultural, uma cidade de turismo, sabe, de pesquisadores. Hoje lá em Israel vive praticamente vários povos ali. E vive também judeus também que creem em Cristo e que não esperam ele, que creem no seu Messias. E também vive cristãos também lá, que creem no Senhor Jesus. Mas às vezes, né, irmãos, a interpretação dos irmãos, talvez tem pessoas que vivem lá que têm essa mesma visão que nós. Né, que não esperam mais o Senhor, que creem que o Senhor já é o Espírito e está dentro de nós. Mas tem pessoas lá, a maioria esperam, né, o Messias, os cristãos esperam o Senhor, então esperam um reino físico e tal. Então esse não é o tema aqui, né, irmãos? Então, um só povo. Colossenses 3, capítulo 11. Colossenses 3, verso 11, irmãos. 3, 11. Onde não há grego e nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Um só povo, irmãos. Um só povo, irmãos. Gálatas, capítulo número 3. Gálatas capítulo 3, verso 28, irmãos. Olha o que está escrito aqui no verso 28, Gálatas no capítulo 3. Nisto não há judeu e nem grego, e não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos somos, irmãos. Todos somos um só em Cristo Jesus. Todos somos. Mas a questão é o toco, irmão. O que eu quero saber é o toco. Aonde tem respaldo para surgir novamente o toco? Porque se o toco ressurgir, irmão, segundo o irmão, se o toco lá nascer novamente, a figueira, segundo ele, se nascer, vai ter que voltar às ordenanças, os rituais, o sacrifício, o templo. Vai ter que voltar tudo de novo, irmãos. Então tudo que o Senhor fez na cruz é tudo em vão. Será que o povo não está conseguindo pensar isso? Será que o povo não consegue refletir isso? Será que é muito forçar o texto para defender a sua terra? Até quando? Até quando vai conseguir defender isso e não conseguir ver a grande revelação que tem nas cartas de Paulo sobre esse tema? Não só sobre isso, mas sobre vários temas. Temos respostas aqui e muitos criticam ainda nós, porque só lemos as cartas de Paulo, mas o conteúdo para viver nesta geração, nessa atualidade, neste contexto da nossa vida, está nas cartas de Paulo, irmãos. Não que nós não vemos o Velho Testamento, as histórias,
as referências, serve para nós sim, a gente olha, observa, serve de exemplo de vida e tal, mas o que serve para o nosso contexto como segmento e prática de fé está nas palavras de Paulo. Quem que escreveu isso aqui? Foi Cristo que deu para eles, irmãos. Foi o próprio Cristo que deu para Paulo isso. Não foi coisa da cabeça dele. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 9, no verso 9, verso 10. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Aqui fala sobre aquelas abluções que fazia no templo, né? A justificação da carne, todas essas coisas que fazia no Velho Testamento. Olha o 9, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifício que, quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então está falando dos rituais e ordenanças que eram feitos no templo e que não aperfeiçoavam o espírito. Qual seria o sentido desse toco voltar a ressurgir novamente e voltar às ordenanças novamente e voltar, sabe, irmãos? Não tem sentido nenhum. Se nós já estamos vivificados no espírito, se o que Cristo fez na cruz foi para o espírito, não para a carne, irmãos. Então não há sentido, irmãos. Né? Não há sentido. Então o que acontece? Aí eles pegam lá Mateus 24. Vamos lá, Mateus 24. Rapidinho, o vídeo tá ficando um pouco longo já, mas tá ficando bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá muito bom, né, irmão? Você aprender isso, essa questão. Ó, Mateus 24. Vamos chegar aqui no foco onde eles falam sobre essa questão da parábola da figueira. Mateus 24, no verso 32, ó. Olha o que está dizendo aqui. Aprendei, pois, esta parábola. A parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então, Cristo estava falando sobre a figueira, porque havia figueiras ao seu lado. Então, ele deu exemplos sobre quando nasceriam as folhas e quando viesse o verão. Então, ele tipificou os sinais que ele antecedeu o que ele disse, e ele usou de exemplo uma árvore, que quando vai chegando o verão, ela vai começando a dar folhas e tal. Então quando chega o verão, é o sinal. Você olha na árvore, você já vê as folhas saindo assim, você vê, ó, tá chegando o verão. Então isso ele tipificou o que para os discípulos. Ó, quando vocês verem esses sinais, sabei que está próximo a minha volta, a minha vinda. Então eles pegam o texto isolado, eles desconsideram o contexto todo aqui de Mateus 24 e pega só essa parábola da figueira aqui, fala que é Israel, aí já vem aqui, aí fala aqui no verso 33, igualmente quando vir todas essas coisas, virdes quem? Eles, né? Eles lá. Jesus não estava falando sozinho, estava falando com os discípulos. Sabei que está próximo às portas. As portas o quê? Tudo que o Senhor falou que estava próximo. Em verdade eu digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, não passou. Todo aquele contexto de Mateus 24 não passou. Só que aí, irmão, aí que tá o porém. Eles pegam só essa passagem de Mateus 24 e já interpretam já do seu jeito. Para massagear o seu ego. E vai enganando as pessoas. E vai passando os anos e eles vão falando. O arrebatamento está próximo. Jesus pode voltar a qualquer momento, e vai. Só que veja bem o que está escrito em Lucas. Lucas, no capítulo 21, é o mesmo contexto, mas veja bem nesse detalhe, irmãos. Lucas 21, olha aqui que está escrito aqui, irmão, você vai ficar admirado. Lucas 21, verso 29. Olha o que está escrito aqui. Disse-lhes uma parábola, é a mesma coisa. Mas presta atenção no detalhe, ó. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Ah, então todas as árvores agora é a figueira, né? É Israel. Então se você olhar para um pé de manga, é Israel. Então se você olhar para um pé de oliveira, um pé de maçã, de banana, é Israel.
Porque Jesus, ele não falou só de uma árvore segundo a figueira. Ele falou que é para olhar para todas as árvores, todas as árvores. Ele não citou só uma. Aqui em Lucas, ele cita todas as árvores, todas. Então, qual que seria o exemplo aqui mais simples, irmão, para você entender? Foi como eu disse. Jesus fala todos os sinais no contexto de Mateus 24, sobre a pergunta do discípulo lá no comecinho, que ele fala sobre o templo. Aí o Senhor vai falar para eles, ó, esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra aqui, que não seja derrubada. Aí o discípulo vai lá e pergunta, como serão esses sinais? E o Senhor vai falando, irmãos. Terremoto, guerras e tal, tudo aquilo ali aconteceu naquela geração. Então o Senhor ele deu uma tipificação, ele deu um exemplo, porque ele estava no Monte das Oliveiras. Aí ele olhou para o lado e tal, olhou as árvores. Como o Senhor, né, irmãos? Inteligente, olhou a árvore e falou assim, ó, essas árvores aqui, elas chegam um tempo que elas não têm folha, elas, né, acho que é no inverno, né, não tem folha, fica só os galhos. Aí quando começa a chegar o verão, a primavera, vocês vão ver que já começa a dar as folhas. Isso são os sinais que a árvore vai começar a dar folha. Então, ele tipificou os sinais que uma árvore está sem folhas. Quando chega o tempo de dar suas folhas e começa ali, ele tipificou. Ele deu uma tipificação dos sinais da sua volta. Quando você olhar esses sinais, saber que está próximo às portas, a minha vinda. Quando você olhar estes sinais, saber que está próximo, que a árvore vai começar a dar suas folhas. Então ele deu esse exemplo. Não foi só a figueira, ele mandou olhar para todas as árvores. Todas. Então isso eles não vê. Então aí que está o erro, meus amados. Então as pessoas, elas se acomodam muito, irmãos. Elas sentam na sua cadeirinha, nos templos, vendo o YouTube. E infelizmente, irmãos, tem pessoas sendo enganadas aí, mas qual que é o problema nisso?